Pronto. Vamos lá. Continuando ainda no esqueleto, pessoas, vamos falar agora das articulações. Vamos falar sobre artrologia, que é o estudo das articulações. Então, aqui eu coloquei uma definição bem simples para vocês do que são as articulações, né? Então, elas representam a união de dois ou mais ossos ou de ossos com diferentes tecidos. Então, eu digo para vocês já que 95% das articulações são formadas de osso para osso, osso com osso. Tá? Algumas poucas, os outros 5%, são formadas de osso com diferentes tecidos. A gente vai ver mais para frente. Tá? Então, a maioria, a grande maioria, osso com osso. Os meios de união entre os ossos ou entre os ossos e diferentes tecidos. Pode ser por tecido fibroso, que são articulações que nós chamamos de articulações fixas, articulações fibrosas. O tecido cartilaginoso, as articulações cartilaginosas, ou ambos. Tá? O tecido fibrocartilaginoso, né, composto aí, com essa composição aqui de ambos os tecidos, né, e às vezes representando ali uma maior complexidade nesse ambiente articular. Então, aqui nós estamos falando das articulações sinoviais, por exemplo, as articulações que têm movimento. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo, né, para ilustrar a articulação do joelho aqui de um cão, ó, que está evidenciada. Essa articulação aqui é sinovial. Não é o primeiro tipo que a gente vai estudar, porque é o tipo mais complexo de articulação, mas está aqui como exemplo. Aqui a gente, quando pensa em articulação, a gente pensa nessas, né? A gente não pensa nas outras, que às vezes a gente, início de matéria, assim, de disciplina, a gente nem sabe que existe, nem sabe que ali tem articulação. Tá? A gente pensa logo numa articulação sinovial, ao ouvir o conceito aí de articulação ali na mente, né? Então, vamos falar das fibrosas, articulações que são fixas ou imóveis. São articulações em que sua maioria são temporárias, ou seja, elas sofrem ossificação, ossificam. Quando essas articulações se tornam ósseas, quando elas são todas tomadas por tecido ósseo, elas passam a se chamar sinostose. Então, sinostose é uma articulação fibrosa que ossificou. Quais são os tipos que nós vamos encontrar de articulação fibrosa? A sutura, a sindesmose e a gonfose. Então, fica aqui a dica de que a maioria delas é temporária. Nessa figura aqui da direita, nós temos um exemplo, uma ilustração de uma sutura, na verdade 3 suturas aqui, né? 3 suturas aqui presentes nos ossos da cabeça. Então, são suturas aqui bastante denteadas, né? Serrilhadas. E todo esse espaço aqui que vocês estão vendo mais escuro é formado por tecido fibroso. São aquelas que eu estava mostrando no cavalo lá antes do intervalo. Ó, vamos falar delas com essa outra ilustração aqui. Ó. Gente, toda sutura está presente na cabeça. Então, todas elas estão presentes na cabeça. Porém, nem todas as articulações da cabeça são suturas. Tem outros tipos de articulação na cabeça, certo? Então nem todas são suturas, mas todas as suturas estão na cabeça. Tá? Todas as suturas, pessoal, sofrem ossificação. Então, quando o animal atinge ali o seu crescimento máximo, todas essas suturas estão ossificadas.
Então, elas são substituídas por tecido ósseo e se tornam sinostoses, com aquele conceito que eu tinha apresentado para vocês ali antes, né? Então, olha aqui. Deixa eu colocar um azul. Eu não vou ficar falando aqui para vocês, pessoal, o nome de sutura, tá? Porque os nomes são bastante intuitivos. Por exemplo, esse daqui de número 1 é o osso parietal, né? Aqui eu tenho um parietal e aqui outro parietal. Essa sutura aqui, entre os dois parietais, se chama sutura interparietal. Tá? Então, os nomes são bem intuitivos, né? Essa daqui, ó, são dois frontais, ó. Sutura interfrontal. Essa aqui, entre o frontal e o parietal, sutura frontoparietal. Tá? Então, essa daqui entre os dois nasais, sutura internasal. Tá? Então, não tem muito o que ficar colocando aí para vocês o nome das suturas. Isso aqui é bem intuitivo. Tá bom? E também não vou cobrar. Não vou cobrar nome de sutura em avaliação nem nada disso. Tá? Só deixo aqui o conhecimento para vocês de que é bem fácil de intuir o nome dessas estruturas. Essa cabeça óssea representada aqui, pessoal, é de um animal bem novinho. Vocês imaginem um filhotinho aí de cão que acabou de nascer. Tá? Bem novinho mesmo. Essa sutura aqui, de número 3, que fica entre os dois parietais e os frontais, nós chamamos de fontanela. Então, essa é a fontanela. Fontanela. Que é muito conhecida por ser a moleira. Essa daqui que é a moleira do neném, a famosa moleira do bebê aí, humano, né, que a gente tanto se preocupa, né, com o neném recém-nascido, dele não fazer nenhum movimento brusco com a cabeça, de não bater a cabeça, né, porque a moleirinha dele, a fontanela, ainda está em tecido fibroso, ela ainda não está ossificada, falou que não, a gente fala assim, não fechou a moleira dele ainda, não ossificou, né, a moleira. Aí, os animais também têm, né? Essa aqui é a famosa moleirinha. O nome anatômico dela, fontanela. Gente, em animais com distúrbios de drenagem do líquor, que é o líquido cérebro-espinhal, o líquido que banha o sistema nervoso central que está aqui dentro do crânio, né, da cavidade craniana. Esses animais que apresentam esses distúrbios com uma hidrocefalia têm muita dificuldade de ossificar as suas suturas. Por quê? Como a produção do líquido cérebro-espinhal aqui é normal, porém esse líquido cérebro-espinhal não é drenado, corretamente drenado, essas suturas ficam aqui muito espaçadas entre si, o animal fica com a cabeça, né, o crânio dele fica aumentado. Então, como elas são esticadas aqui, né, a gente vai afastando uma borda óssea da outra, elas têm bastante dificuldade de ossificar, inclusive a fontanela. Então, esse cachorrinho, esse animal com hidrocefalia, que não é tratado, claro, né? Mas o que tem hidrocefalia, e a gente pode ser um animal adulto, pode ser um animal de 1 ano, 2 anos de idade. Você passa a mão na cabeça, aqui nessa região, entre os frontais e os parietais, você sente a moleira dele aberta ainda. Tá? Sua mão chega a afundar ali. Tá? Porque não tem ossificação correta da fontanela. O aumento da pressão aqui dentro do crânio é muito grande, que o líquor acumula aqui, não é drenado da forma correta. Tá? Então, isso é por isso que esses cães, gato também pode ter, mas é mais comum em cão, né? Esses cães apresentam a cabeça tão grande. Há um aumento aí da cabeça.
Sindesmose. Sindesmose também está dentro do nosso grupo de articulações fibrosas, porém ela é composta de tecido fibroso e ou tecido elástico. Tá? Então ela tem aqui um tecido fibroelástico, né, podendo ser sua composição. Então ela vai sofrer ossificação dependendo do local e dependendo da espécie em questão. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês essas duas vistas palmares aqui. Tá? Essas duas vistas palmares de metacarpos. Esse conjunto de metacarpos aqui é de um equino. O equino, como a gente já vem trabalhando aí, possui 3 metacarpos, sendo que somente o metacarpo 3 é funcional, é grandão aqui desenvolvido, é o seu pilar de sustentação aqui. E esses dois aqui são rudimentares, que são o 2 e o 4. Observem vocês que entre o metacarpo 3 e o 2 e o 4, existe aqui, ó, deixa eu aumentar, botar um zoom. Existe aqui, ó, um espaçamento, tá? Uma região articular aqui que tem um espaçamento, ó. Esse espaçamento é preenchido por tecido fibroelástico e ele não sofre ossificação. Não sofre. Vocês veem que esses ossos aqui são de um animal adulto, né? Ele possui aqui o seu metacarpo 3 formado, grande. Os outros 2 metacarpos também rudimentares aqui, normais, eles não são fundidos ao terceiro metacarpo. Eles são independentes aqui, ó. Tem um tecido fibroelástico, então, que é mantido aqui. Então, no caso do equino, elas não evoluem para uma sinostose. Elas continuam sindesmoses. Continua sendo tecido fibroelástico aqui. Tá? Aí, aqui na direita, a gente tem um conjunto de metacarpos de um ruminante. Quantos dedos tem o ruminante? O cavalo tem um dedo, tem um dedo na mão, né, e nos pés também. O ruminante tem 2 dedos funcionais. 2 dedos. Então, olha só aqui, ó. Quando a gente observa esse osso aqui, na verdade é um conjunto de metacarpos, eu vou explicar por quê, né? Parece um osso só, né? E de fato acaba se tornando um osso único. Mas olha aqui, vou comparar com o do cavalo. A gente vê que na epífise distal desse metacarpo 3 do equino, tem uma superfície articular lisa aqui que a gente chama de cabeça do metacarpo. E no equino só tem uma, porque aqui realmente é só um osso, é o metacarpo 3, que é grande. Mas aqui, no do ruminante, nós temos 2 cabeças. Olha lá. Tá? Uma cabeça para cada falange proximal, porque são 2 dedos, né? Vai sair um conjunto de falanges daqui e o outro daqui. No cavalo só tem um dedo. Mas são 2 cabeças, significa que aqui já foram 2, né? O que aconteceu? O bezerro, bem novinho, tem esses 2 ossos aqui separados por tecido fibroelástico. Então, inicialmente, é uma sindesmose. Inicialmente é uma sindesmose aqui. Com o tempo, vai ocorrendo ossificação aqui do tecido fibroelástico e se torna uma sinostose. Se torna uma sinostose. Então, esse osso aqui dá a aparência mesmo de que ele é um só, mas, na verdade, ele é formado pela fusão de 2. Então, aqui no ruminante ocorre essa sinostose.
ocorre ossificação. Então, é o que eu digo, ossificação entre metacarpos vai depender da espécie. No equino não tem, no ruminante tem. Tá? Ó. O rádio e a una. No equino, o rádio é esse osso aqui, ó. E a una é esse, né? Vou colocar a una de outra cor, vou colocar a una em azul. Desenhando aqui de forma bem simples, tá? No equino, o que ocorre? O rádio é um osso completo e a una apresenta aqui um grande ponto de fusionamento com o rádio. A gente diz que a una do equino é totalmente fusionada com o rádio. Tá? Então, no equino, a una se fusiona totalmente com o rádio. Aqueles pontos de sindesmose sofrem ossificação, com exceção de um pequeno ponto aqui, assim, ó, tá? Em que esse tecido fibroelástico continua, que a gente chama de espaço interósseo. Tá? Espaço interósseo. Tá? No ruminante, vou colocar o rádio aqui. E a una. Ó. Bom, rádio, normal, osso completo, desenvolvido, e a una também. Só que a una apresenta pontos de fusão aqui, ó, de ossificação com rádio. Então a gente diz que a una do ruminante é parcialmente fusionada ou semifusionada com o rádio. Qual que é a grande diferença aqui, ó, entre o equino e o ruminante? Vou botar aqui ruminante. Aqui também. Ruminante. Qual que é a diferença aqui? Primeiro, o ruminante tem a una completa. O equino teve grande fusão aqui, ó, dessa parte distal da una com o rádio. Então a una realmente se fusionou com o rádio aqui nessa parte distal. São um osso só. Tem autores aí que até falam que seria uma raduna. É um raduna, rádio e una fusionados, né? Essa parte distal aqui. E nessa parte proximal, a una só não se fusionou totalmente ao rádio, porque ela é muito necessária aqui nessa parte proximal, tá? Porque essa região dela que a gente chama de olécrano, tá? E nessa parte aqui, ó, a gente tem inserção de muita musculatura. Tá? Então ela só não se fusionou ao rádio porque ela é necessária permanecer. A permanência dela se faz muito necessária aqui no cavalo. Todas as espécies, mas no cavalo poderia ter fusionado, mas não ocorreu por causa disso. E no ruminante, a una está completa, mas ela apresenta alguns pontos de fusão com o rádio, por isso que a gente diz que ela é semifusionada, ou parcialmente fusionada. E no carnívoro, o rádio e a una são ossos ali completamente
independentes, né? Totalmente articulados aqui e independentes, né? Os dois, tá? Então, aqui o carnívoro. Aí, no caso do carnívoro, a gente não tem nenhum ponto de ossificação. A sindesmose é mantido, o tecido fibroelástico é totalmente mantido aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês no cavalo rapidinho. Professor, Pode falar. é por isso que você tinha falado, então, que é mais fácil a gente gravar que o rádio é mais cranial que a una por conta dessas fusões? Isso. Ah, tá. Exatamente. Porque você falar mas é porque a una é menor do que o rádio, depende da espécie. Tá? Entendi. Lá, no cavalo, deixa ele. Olha lá, ó. O rádio tá aqui completinho. Essa parte distal dele não é só. Parece que é só um osso, né? Mas nessa parte distal aqui, na verdade, ele se fusionou com a una. Tem os dois aqui nessa parte distal. Tá? Durante a evolução foi ocorrendo isso. Para o cavalo foi melhor que isso acontecesse, né? Para que o rádio seja um osso maior e mais forte, para sustentar mais peso, como um pilar aqui de sustentação, né? E a una foi mantida aqui, ó, na sua parte mais proximal, né? Ela tem um pouquinho da diáfise proximal aqui e a epífise proximal inteira, né? Porque a epífise proximal da una, ela é ponto de inserção de um músculo muito importante, que é o tríceps braquial. Quer ver? Deixa eu botar ele para vocês verem. Aí, musculatura. Trava não, cavalo. Ah lá. Então o tríceps braquial, ó, que é esse músculo imenso, que é o músculo do Chow, né? Conhecido como músculo do Chow aí pra gente, né? Que é um extensor de cotovelo, né? Quando ele contrai, ele estende o cotovelo, se insere ali no olécrano, que é essa região aqui da una. A epífise proximal da una se chama olécrano, tá? Ela tem um nome próprio aí. É como se ele servisse de base para esse músculo, né? Para sustentar, vamos dizer assim. Isso. Porque o tríceps ele tem que agarrar, inserir aqui no olécrano para poder estender o cotovelo. Na hora que ele contrai, ele estende, que assim o animal traciona o cotovelo caudalmente, né? Se não houvesse o olécrano, o tríceps vai prender aonde? Não, e você mostra o osso realmente. Eu ficava me perguntando por que essa forma assim, né? Na epífise, pontudinho. Agora você mostrando o músculo, está explicado. Sim, sim. Ele precisa desse ponto aqui para poder se prender. Se a una tivesse se fusionado totalmente ao rádio, ele vai se prender aonde? O animal não estende mais o cotovelo, né? Tá? Natureza é perfeita. É perfeito, sempre, muito. Se não fosse pelo tríceps, com certeza esse osso aqui seria uma raduna completa. Aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, antes da gente voltar para o slide. Vocês estão vendo que aqui, ó, na parte proximal, entre o rádio e a una, tem um espaço aqui, ó. Sim, dá para ver.
né? A gente chama de espaço interósseo. É um ponto aqui em que a gente tem um ligamento, deixa eu ver se ele está representado aqui nesse aplicativo, peraí. Tá, ele aqui, ó. Tem um ligamento aqui que é um remanescente dessa articulação fibrosa aqui, desse tecido fibroelástico. É um remanescente. Só ele que não vai sofrer ossificação, o restante todo sofreu. É um restante dessa sindesmose. Então, ligamento interósseo. No carnívoro, como não há nenhum ponto de ossificação aqui entre o rádio e a ulna, esse ligamento interósseo é enorme, né? Ele ocupa todo o espaço entre o rádio e a ulna, ele vira uma lâmina mesmo de ligamento aqui. Depois eu vou abrir o gato para poder mostrar. Então, o bovino também teria esse ligamento interósseo também? Tem, só que ele tem dois, né? Ele tem um proximal e um distal. Porque é parcialmente fusionado, né? Isso. Tá. Nesses dois pontos aqui, entre as epífises do rádio da ulna, tem esse espaço interósseo. Voltar para o slide. Aqui, ó, esses dois pontos dele. Deixa eu botar em verdinho. Tem aqui um espaço interósseo com ligamento e o outro aqui, ó, o ruminante. Aqui no equino. E no carnívoro é tudo, né? Aqui, ó. O espaço todo entre os dois ossos. Aí na tíbia e na fíbula ocorre o mesmo raciocínio do rádio da ulna, gente. Depende também da espécie e de qual idade também que a gente está falando do animal, tá, povo? Ó, a tíbia do equino, vou colocar aqui, é correspondente ao rádio. Tá? É correspondente ao rádio, porque a tíbia está sempre completa, está sempre inteirinha. Quem se modifica muito é a fíbula, que é correspondente à ulna. Aqui, ó. A tíbia do equino, ó. Inteirinha, bonita. Aqui, perfeitinho. Tíbia. A fíbula, que eu vou colocar em azul escuro, é incompleta. Ela só tem a cabeça, vou mostrar depois lá no cavalo, tá? E uma parte aqui da diáfise, ó. Parece até um palito. Aqueles palitos de prender cabelo. Acho que era bico de pato que a gente chamava, né? Comprava. De prender cabelo. Hoje em dia a gente usa mais uma caneta, né? Tem uma caneta na frente, a gente bota ali para prender o cabelo, né? Mas tinha esses bicos de pato antigamente muito para vender. Igualzinho. Teve uma época, quando eu estudava, estava na graduação, que os professores de anatomia da UF, lá eu fiz UF, né? Eles tiveram que trancar as fíbulas todas, porque as meninas esqueciam que estavam brincando, colocavam as fíbulas no cabelo para tirar foto e tal. Aí iam embora com as fíbulas no cabelo. Esqueciam que tinham prendido o cabelo com a fíbula de cavalo, né? E as fíbulas foram sumindo todas do anatômico. Aí eles tiveram que trancar, ó, só vai ver fíbula na nossa mão, porque vocês estão levando as fíbulas embora. Enfim. Então essa é a fíbula do equino.
Em nenhum ponto aqui, gente, ela se fusiona com a tíbia, tá? Ela é um osso rudimentar que está aqui presente, mas ela não se fusiona com a tíbia, não. É a mesma lógica aqui dos metacarpos rudimentares ou então dos metatarsos, né, se for pé. Tá? Continua tendo aqui o tecido fibroelástico e a sindesmose é mantida e não há ossificação. Já no ruminante, eu vou aproveitar aquele desenho ali. Deixa eu pegar uma borrachinha. No ruminante, a tíbia e a fíbula são fusionadas aqui na sua parte proximal, ó. Então a cabeça da fíbula é fusionada com a tíbia e a parte distal da fíbula, a sua epífise distal, foi mantida aqui, ó, no ruminante como um osso chamado osso maleolar. Osso maleolar. A diáfise não existe. Então, olha só, aqui na região proximal ocorre a sinostose, a gente tem ossificação. Na região distal, não. Na região distal, a sindesmose é mantida entre a tíbia, a epífise distal da tíbia e o osso maleolar. E no carnívoro, a tíbia é completa, bonitinha. E a fíbula também. A fíbula fininha. Bem fininha, está presente aqui no carnívoro. Tá? Completinha. No suíno também, tá, gente? No suíno, a tíbia e a fíbula são completas, assim como no carnívoro, e o rádio e a ulna também, tá? Bem parecido com o do carnívoro, só que o suíno tem os ossos um pouco mais encorpados, ele tem os ossos mais grossos que o do carnívoro. Eu costumo dizer que ele tem ali a ossatura do suíno é um intermediário entre bovino e carnívoro. Os ossos são encorpados, mas a manutenção desses ossos inteiros, né, articulados, é do carnívoro. Parecidos ali. Tá bom? Olha aqui. Olha lá ela, ó. A fíbula do cavalo, como é que é ela? Completa, porém não fusionada com a tíbia. Parece um prendedor de cabelo mesmo. Igualzinho. Ela é igual. Se você vê a peça mesmo, é igualzinho. Igualzinho mesmo. Parece que Pegaram ela se como inspiraram modelo. numa Isso. fíbula para fazer aquele prendedor. Alguém viu de anatomia? Opa! Vou ganhar dinheiro com isso aí. Eu acho que isso daqui serve para prender o cabelo. Vou fazer um desse, vou patentear, né? Vou ganhar dinheiro. Sei que as fíbulas iam todas embora. Eu quase não vi fíbula na minha graduação, pô. Gente, Pessoal, eu quase não vi fíbula. Eu tive que ver fíbula só assim, sabe aquela coisa? Você tá doido para pegar, para olhar a peça assim na anatomia, você vê muito com a mão, igual criança, né?
Ó, é só para ver com os olhos, não é para ver com as mãos. A gente fala com criança para não mexer nas coisas, né? Anatomia a gente mas não quer tem mexer. jeito. Quer mexer. A gente quer ver. Pô, aí veio o professor, só com os olhos. Ah, a gente queria ver as fíbulas, só pôde ver assim, ó, só no olho acabou a fíbula. Ai, gente, ninguém merece. A tristeza. Aí foi isso, mas é o jeito, né? Porque senão aí ia acabar que o pessoal das gerações mais para frente não iam ver fíbula, né? Porque eles iam sumir todas. Eu até que não existe, né? Quando visse esse ídolo, existe se eu sei. Pois é, eu não vi esse osso na faculdade, não, né? Porque não tinha, sumiram todos. Né? Então, tá aqui a fíbula do equino, com a sua conformação aí bonitinha, não completa, porém não fusionada. É um osso rudimentar, né? Não sustenta nada, não é nada, tá aqui só existindo mesmo, tadinha. Quem faz o trabalho todo é a tíbia. Olha lá, gente. E temos como exemplos também de sindesmoses as cartilagens costais. As costelas dos mamíferos não são totalmente ósseas, elas têm uma boa parte ali mais ventral de cartilagem. No caso, as cartilagens costais não sofrem ossificação. No caso dos mamíferos, não. Nas aves, elas sofrem. Nos mamíferos, não. Então, as cartilagens costais são exemplos de sindesmose, são de tecido fibroelástico. Tá? Elas são a parte ali das costelas que se inserem no externo. Então, elas não ossificam nos mamíferos. Mamíferos. Eu cheguei a mostrar para vocês os tipos de costela, costela verdadeira, falsa e flutuante. Que eu me lembre, não, professora. Não, professora, mostrou não. Não mostrei, não? Então deixa eu mostrar agora. Não, inclusive eu estava até revendo outro dia, estava pensando nisso, o que era flutuante, essas coisas, então acho que não. Acho não mostrou. Foi para outra turma, então, peraí. Deixa eu botar lá no cavalo, que é a melhor forma da gente ver. Vamos lá. O cavalo tem muitas costelas, né? Ele tem 18 pares de costelas. Tem um tórax aqui muito desenvolvido, né? Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês com ele aqui os tipos de costela, ó. Deixa eu selecionar que fica melhor. Primeira, segunda, terceira. Até a oitava. Gente, aqui, ó. Esses 8 pares de costelas que eu estou mostrando aqui para vocês, eu selecionei só do lado esquerdo dele, mas do lado direito é a mesma coisa, é simétrico, tá, gente? Então, olha aqui. Vocês veem que essas cartilagens, ó, essas costelas aqui, são unidas ao externo por cartilagens de forma direta, porque quando eu passo o cursor aqui, ele acaba selecionando todas as cartilagens. Eu só queria selecionar essas aqui, mas ele não me dá essa opção. Ó,
Essas aqui, então, da primeira à oitava, elas se inserem no externo com as suas próprias cartilagens. Cada uma tem a sua cartilagem individual aqui para se inserir no externo. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Então, cada uma delas se insere de forma individual aqui no externo. Cada uma tem a sua cartilagem separadinha, independente. Tá? E cada uma tem um nome? Porque eu estou vendo você passando o cursor aí, cada uma mostra um nome, isso? Cada uma tá só numerada ali. Primeira costela, segunda, terceira, Não, é só ordem só. Embaixo, na articulação. Não, Cartilagem costal. Cartilagem. Não. É porque ele seleciona todas. Ele está selecionando todas as cartilagens ao mesmo tempo. Eu queria que ele selecionasse uma de cada vez, mas ele não faz isso. Porque todas elas são cartilagens costais, mas ele podia selecionar cartilagem costal da primeira costela, da segunda, da terceira, mas ele não faz isso não. É mais simplificado, que também é querer demais também, né? Mas enfim. Bom, então essas aqui, gente, são chamadas costelas verdadeiras ou costelas externais. Então, costelas verdadeiras ou externais. Elas se articulam aqui diretamente com o externo. Essas aqui, mais caudais, ó. É costela pra caramba, hein, senhor equino? Haja costela, haja tórax. Também é um animal enorme desse, né? Não, mas assim, o boi só tem 13. Ai, Deus. O boi só tem 13. Esse aqui tem costela. 17, 18, né, eu acho. 18 pares, 36 costelas. Caraca. 36. É a espécie doméstica que mais tem costela. Tá? Ele é porque também é um animal que corre por muito tempo, né? Precisa ter uma boa ventilação pulmonar, né? Então tem um pulmão enorme também, o tamanho do pulmão dele. É isso que eu tô falando, ele tem todos os órgãos grandes, porque é um animal grande, né? Precisa de mais oxigênio, precisa de mais nutrientes na circulação, precisa de mais coisa. Então, tudo dele é maior. Sim. É porque se a gente for pensar, o ruminante grande, né, ele também é enorme. Ele tem 13 pares de costela, mas também é porque é um animal que não corre por tanto tempo, né? Esse daqui aguenta muito, correndo por muito tempo. O cavalo foi feito para correr, né? Pelo que parece. Ele foi feito para correr. É um animal movido por velocidade mesmo para correr. Se a gente pegar as origens deles aí, né, nas colinas, tudo, né? Então é um animal muito livre, né? Para mim é um dos maiores símbolos de liberdade que tem esse animal aqui, né? São lindos demais, é verdade. Muito lindos. Mas enfim, então é costela pra caramba. Então essas aqui que eu selecionei da 9ª à 17ª, olha aqui. Vocês veem que elas não têm as cartilagens independentes como a das mais craniais, que estavam selecionadas antes. Elas juntam aqui, unem as suas cartilagens para formar uma única, que fusionada, que se insere no externo, que a gente conhece como arco costal. Então, essa fusão aqui dessas cartilagens costais, a gente chama de arco costal. Ele não está falando aqui, mas enfim. Então, esse daqui é o arco costal. Então, é a fusão dessas cartilagens costais aí. Então, essas costelas aqui que estão selecionadas são conhecidas como falsas costelas ou costelas asternais. Então, elas não se articulam diretamente com o externo, elas têm as suas cartilagens que se fusionam. Aí, essa fusão se articula com o externo. Tá? A cartilagem fusionada, o arco costal, se articula com o externo. E essa última aqui, a 18ª,
veem que ela tem cartilagem, uma cartilagem mínima, aqui, ó, mas ela não chega a se articular com o externo, ela fica flutuando aqui. Então, essa daqui que é a famosa costela flutuante. Normalmente são as últimas, são as duas últimas, ou a última, ou às vezes ela nem existe. Assim, essa 18ª aqui, ela pode aparecer como falsa também, ela pode ter a cartilagem aqui que se fusiona com as outras. Tem equino que não tem a 18ª, só tem até a 17ª. Tem uns que tem a 18ª em um lado e no outro não tem. Essa última costela que costuma variar bastante no cavalo, tá? Mas aí seria uma deficiência ou é normal essa variação? É da espécie mesmo? Não seria, não dá nenhuma. Para ele não faz diferença, não. Ah, tá. Para ele não faz a menor diferença, é uma variação anatômica, mas tá, da espécie mesmo já, né? Funcionalmente não apresenta nenhum problema pro animal, não. Professora, você pode botar a imagem de novo? Porque eu não entendi. Da 8ª para lá também não liga o externo? Liga no externo, só que ela se liga de forma independente. Cada cartilagem tem a sua, cada costela tem a sua cartilagem aqui completinha, sem nenhuma se fusionar com a outra para se unir ao externo. Cada uma se une ao externo aqui de forma, ó, esquece a seleção toda, tá? Vai para a seta, olha para a seta, ó. Uhum. Olha aqui, ó. Essa primeira costela, ó, ela tem uma cartilagem que se liga sozinha aqui no externo, é independente. A segunda também, a terceira, a quarta, e assim vai até até a 7ª, tá vendo? Uhum. Tá. Todas elas são independentes. As falsas... Tá. Aí da 8 para trás, se junta Isso. tudo? Isso? Da 8ª até a 17ª. Isso no equino, tá? No equino. Nas outras espécies varia um pouquinho. Depois eu mostro lá no gato, se eu conseguir abrir o gato aqui sem não travar. Quando eu abro 2, ele trava aqui. Quando eu abro dois aplicativos desse. Eu fecho aí o da cavalo e abro o 8ª gato. para trás são as flutuantes. São falsas. Uhum. São falsas. Essas aqui são falsas, ó. Tá. Essas aqui são falsas. Elas têm aqui as suas cartilagens fusionadas. Elas fusionam as cartilagens para se unir ao externo. Entendeu? Foi ou... Deu para ver? Eu vi agora. Uhum. Deu para ver, né? Tá. E a flutuante, ela não se articula com o externo, tá? A flutuante, ela tem até um resquício aqui da cartilagem, mas ela fica realmente aqui sem se articular com ele. É essa costela aqui que tem artista aí, celebridade que tira para ficar mais acinturado, não tem? Ah, essa é a famosa. É a famosa costela flutuante. Essa daí, o pessoal tira, né, para ficar mais... Não estava associando, né? Ela mesmo. Peraí. Slider. Aí, gente, o último tipo de articulação fibrosa que eu tenho para apresentar para vocês é a gonfose. Lembra que eu disse lá no início da aula que somente 5% das arquiteturas articulares aí são entre osso e algum outro tipo de tecido? A gonfose está nesses 5%. Então, a gonfose é uma articulação entre osso e dente, não entre osso e osso. Tá, gente? Dente não é osso, hein? Dente não é osso. Tá? O dente tem uma arquitetura bem diferente do osso. Tá? Pode ser bronco, pode ser duro, mas não é osso. Tá?
Então, olha aqui. Essa articulação é entre os dentes e os alvéolos dentários. O que são os alvéolos dentários? São aquelas cavidades formadas nos ossos para que os dentes se encaixem. Que ossos são esses que possuem alvéolos? A mandíbula, o osso incisivo e o osso maxilar. Né? São esses aqui os ossos que possuem alvéolos. Logo, são os ossos que estão associados aos dentes. Tá? São os ossos que têm dentes. Tá? Então, olha aqui. O dente, pessoal, possui 3 regiões. A coroa, que é essa parte dele que fica exposta. Né? A raiz, que é essa parte que fica inserida no alvéolo. E o colo do dente, que é essa parte aqui intermediária, né, que fica entre a coroa e a raiz. Então, coroa e raiz. E aqui é o colo. Aí, olha só, entre a raiz do dente, tá, esse material aqui que está em verde, um verde aqui claro, deixa eu colocar um zoom. Esse material biológico aqui em verde claro, gente, ó, é o cemento, com E. Cemento, não é cimento com I, não, hein? É cemento. Aqui, ó. Então, esses ligamentos aqui em azul clarinho, que estão entre o cemento e o periósteo aqui, ó, do alvéolo. Periósteo a gente já sabe, né? Aquela camada protetora que reveste os ossos. Os ossos da cabeça também tem periósteo, tá, gente? Os ossos todos têm periósteo, só vai depender da região que a gente está apontando. Tem regiões que não tem. Por exemplo, os ossos longos não têm periósteo nas suas epífises, tá? Devido à região articular ali não tem. Mas fica aí registrado para vocês, então, que todo osso tem periósteo. Então, aqui, ó, entre o periósteo do alvéolo dentário e o cemento, a gente tem esses ligamentos aqui em azul clarinho, que são os ligamentos periodontais. Eles são de tecido fibroso, né? São de tecido fibroso e representam aqui, então, essa gonfose. Ainda bem, né? Ainda bem que é de tecido fibroso, porque ninguém quer dente com capacidade de movimentação, né? Senão, eles têm que ser bem fixos, bem presinhos aqui nos alvéolos dentários. Certo? Certo. Senão a cada mastigada seria um dente engolido. Não, então a mastigada, o movimento mastigatório não teria nem consistência, né? Os dentes iam fazer o mesmo movimento, né, dos ossos, e isso é um negócio completamente ineficiente. Engolir tudo, ia se engasgar. Tipo de borracha, assim, né? Ele ia se movimentar sem condição. Legal, eu não sabia que tinha ligamento ali também entre o dente e o osso, né? Eu não sabia. Muito legal. É um ligamento até bem forte, eles são bem reforçadinhos mesmo. Tá? Por isso que o dente ele é fixado, né? Quando a gente tem doença periodontal grave, né, o tártaro, né, o acúmulo de tártaro, essas placas bacterianas, elas acabam invadindo aqui, né, o espaço entre a gengiva e o dente, né, o colo do dente, e elas invadem aqui também a região da raiz. Ó. Aí elas acabam com esses ligamentos. Elas invadem aqui, pegam esses ligamentos, destroem tudo. Aí por isso que o dente cai. Por isso que cai. Tá. Por isso que o dente cai. Assim, quando a gente pega um cão
por exemplo, com uma doença periodontal muito avançada, mas bem grave mesmo, aquele cão com os dentes, a gente nem vê os dentes mais, a gente vê só as placas de tártaro, né? Muito grave. Na hora que você passa ali o instrumento de pressão para poder fazer a limpeza, retirar o tártaro, o dente sai, né? Porque o que estava segurando o dente, no alvéolo era o tártaro. Os ligamentos já eram. Mas no dente saudável, né, tudo perfeitinho aqui, eles são bem fortes, seguram muito bem aqui o dente. Nos dentes de leite também tem? Já... Tem, mas os ligamentos periodontais do dente de leite, eles são bem fraquinhos, bem fininhos. Eu estava pensando que porque depois o definitivo vai empurrando, né? Ele tá por baixo aqui, tá profundo, né? Ele vai crescendo, vai sendo empurrado, ele acaba empurrando o de leite e ele cai, né? Os ligamentos vão ficando frágeis, né? Pela tração do outro, aí ele cai. Já esse daqui não sofre com isso, né? Só sofre se houver alguma malformação aqui de crescimento dentário, por exemplo, algum dente permanente que está nascendo torto aqui perto dele, acaba empurrando também, né? Pode acontecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês no cavalo uma coisinha e depois eu vou abrir o gato. Rapidinho. Então, esses são os ossos, gente. Maxilar, mandíbula, incisivo. São os nossos ossos aí que contêm os dentes, né, com seus alvéolos aqui dentários, né? Ó, se eu retirar os dois, a gente vê, olha só o tamanho dos dentes do equino, olha. São dentes enormes, né? São enormes. Vou voltar só com o osso para vocês verem, ó. Se eu colocar ele transparente, deixa eu ver se dá, olha aqui. Vou colocar só a impressão, só. O tamanho desses dentes. Porque os dentes do equino são dentes que não param de crescer, sabe? São dentes que crescem de forma contínua. Uma dentição especial de herbívoro. Do ruminante é assim também. Eles vão crescendo, porque como ele gasta muito para mastigar, né? Eles vão sendo desgastados, mas ao mesmo tempo eles vão sendo repostos, vão crescendo de novo, vão sendo empurrados. São muito grandes. É por essa razão, gente, que é uma doença periodontal grave que num cavalo consegue atingir os seios da face, né? A gente tem infecção aqui da cavidade nasal ou então uma sinusite causada por uma doença periodontal. Dá para atingir aqui tranquilamente o seio maxilar. Olha lá como é que eles são próximos aqui. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas uma curiosidade aqui, vocês vão ver em digestório também. Esse daqui é um cavalo macho, né? Que é um macho. Se eu colocar fêmea,
cadê o canino? Ah, você tinha falado da machorra, né? Isso. Eu não lembrava se eu tinha falado para a turma de vocês ou se era para outra turma, então foi para vocês. Até anotei. Eu lembro do nome, que o nome é diferente. É bom. Que bom. Então, só é bom lembrar aí, é aquilo que eu tinha falado. Então, tem égua que pode ter, que é a famosa égua machorra, né? Tem égua que pode ter canino aí. É comum, mas pode ter. Agora deixa eu fechar o cavalo aqui, para eu poder mostrar o gato. Deixa eu abrir o gato. Rapidinho. Bobagem, fica esperando a hora do gatinho. O bichão. Deixa eu abrir o gatinho aqui. Deixa eu só fechar o PowerPoint também, para não deixar nada aberto, para ele não ter risco de travar. Ele. Aqui só mostrando ó, as costelas. Ó. Nele aqui ainda está mais evidente como são menos costelas. Dá para ver ainda melhor, ó. Até a 7ª costela dele aqui é costela verdadeira, ó. Da 8ª até a 12ª são falsas. São asternais, né? E a 13ª, que o carnívoro tem 13 pares de costelas, assim como o ruminante, tá? A 13ª é o ruminante. Os dentes do felino são muito desenvolvidos para corte. Aqui a gente tem uma diferença absurda de dentição. Ó. Oxe. Aqui, ó. A diferença dos dentes dele, ó. São dentes adaptados para o corte, aqueles lá do equino são adaptados para maceração, né? São adaptados para mastigação mesmo. Esses aqui são para cortes, são dentes todos para corte. Eu acho isso lindo, a diferença de dentição, de acordo com a nutrição de cada um. Acho lindo demais. E, tipo, não tem molar, né, o carnívoro. Não, ele tem molar. Mas muito pouco, né? Mas é igual ao pré-molar, pois é, eles são parecidos. Por isso que parece que não tem, né? Nossa, é lindo demais. Não, e a gente olha, parece que tá faltando dente, né? Às vezes eu fico olhando a boca dos meus gatos, eu, gente, caiu o dente, caiu. Não, é porque o gato só sabe quantos dentes que o gato tem, 30 só. É, pouquinho, comparado com os outros, né? Ele só tem 30, o cavalo tem 42, 40. E os cães também têm 42 ou 46, né, adultos? 42. O cão tem 42.
O gato, o felino, ele é muito adaptado para alimentação muito macia, é carne. Então, É carne restrito, né? é carne, então é macio e ele só tem que cortar e engolir. Não, e é muito engraçado com toda essa anatomia e fisiologia, assim, muito declarada, ainda não ter gente que acredite que ele é um carnívoro e é carnívoro e é carnívoro. Não dá para dar outra alimentação para um animal desse. Não. Pode esquecer. A gente tem que respeitar, né, a natureza do animal. Uhum. É isso? Mostra o ligamento patelar também para a gente ver aquilo que você disse. Você Ele disse que não tem, né? Esse modelo aqui, eu não sei porque que eles fizeram isso, não colocaram o ligamento patelar do pobre. Deixa eu botar ele. Até aí tem preconceito com gato, tá vendo? Eu não sei qual é o problema deles, pichando como se ele não tivesse, né? Tadinho dos gatos, cara. Absurdo isso. Não colocaram, não, olha lá, quer ver? Agora uma pergunta que eu não tenho, que eu não sei, não tenho a familiaridade com gato. Eles têm mesmo esse buraco aí na frente? Ou não tá aparecendo na dentição? Desculpa. Sim, é isso que eu falei, que eu acho que eu olho meu gato, parece que tá faltando dente. Tá faltando dente. Porque aí vem os caninos, aí vem esse passamento todo mesmo? Sim, tem. Depois eu tiro até uma foto e te mando, por isso que eu fico falando, ai, gente, parece que tá faltando dente no gato. Não, eu quero ver. Assim, ao vivo, né? É tudo assim, ele é um animal que até o molar é adaptado para corte, tudo para corte. E qual seria uma explicação desse espaçamento aí, professora? Você sabe? Ou, sei lá, só não deu mesmo? Não, isso daqui é para melhorar o alcance da língua dele. Pode ser para pegar a presa também, né? Não, é para melhorar o alcance da língua, porque ele também vem muito com a língua na lateral, né? Para se limpar. Porque ele se lambe também. Quando termina de comer também, né? Muito bom. Uhum. Muito bom. A língua dele, deixa eu botar o digestório. Fora que ele se limpa, ele toma banho com língua também, Verdade. né? Aí precisa ter um espaçamento para a linguinha sair, né, tadinho? A natureza é perfeita, tá vendo? Para não machucar, né? E o canino dele é imenso, né? Tão grande que chega até a extravasar um pouquinho do lábio, né? Sim, parece um vampirinho, exatamente. Vampirinho, igualzinho um vampirinho, né? Ele mesmo com a boca fechada fica o dentinho. Sim, o tem gato, os meus não aparecem com a boca fechada, mas se levanta o lábio, mas tem gato que mesmo com a boca fechada fica. Os meus. Aí, ó. Que lindo. Os meus ficam com o dentinho aparente mesmo. Ó, o vampirinho. Ó, o vampirinho. Igualzinho, dentão. Isso aqui mata na hora, né? Assim, com a presa predador, tentativa. É um predador mesmo. Agora você imagina um grande felino, né? A proporção. Pantera, verdade. É uma máquina de matar mesmo isso aqui. Com todo respeito. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, porque agora ele está implicando comigo, não quer me deixar dar zoom. O aplicativo tem vontade. Deixa eu vir para cá. Ela não tem, o ligamento patelar não está representado aqui, a patela está flutuando, uma coisa assim, realmente. Vai dar a luxação daí. Não sei qual foi o propósito de deixar a patela sem ligamento, mas tudo bem. De repente, no próximo update que tiver, deve aparecer. Deve ter sido um erro só. Sei lá. Não, eu já falei. Eu falo tudo. Eu vejo uma coisa, eu já mando e-mail para ele já. Não, tem que falar, gente, porque o gato não tem. Se eles querem ser realistas, tem que ter um negócio, né? Mas ele tem, sim, ele tem um ligamento patelar único aqui, igual do cão. Do cão tem. O do cão tem, mas ainda tá com aquele problema de download lá. Falando, é preconceito com gato, tô dizendo, até o programa tem. Tá vendo? Pode, tá vendo? Aí a fíbula inteirinha lá, bonitinha, né? O radial 1, né? Inteiros também, ó, completinhos. Não é isso, pessoas. Eu vou deixar vocês
almoçarem, né? Preparem e almoçarem. A gente se vê na semana que vem. Eu acabei já de colocar a aula no YouTube, só vou colocar o link no Ava, a aula da semana passada. Essa daqui eu também já vou baixar, já vou colocar lá no YouTube também. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Boa semana, até semana que vem. Muito boa semana para vocês. Se cuidem aí, viu? Professora, só uma coisa. Desculpa, Fala. você mandou os links pelo e-mail e já botou no Ava também ou tá só no e-mail? Não, os links das aulas gravadas eu botei no Ava. Tá tudo no Ava. Tá, já tá organizado lá, né? Pra gente conseguir entrar. Já. Obrigada, professora. Ótima semana, viu? Nada para você também, viu, gente? Se cuida aí, querida. Beijo, beijo. Professor, fica com Deus, tamo junto. Você também, querido. Fica com Deus. Boa semana. Também.